o que eu tenho das referências de Chaves, que são automáticas, é isso que você falou, elas vêm. Para mim, sempre foi uma coisa que eu pensei em usar para ilustrar coisas, né? Porque vinha na minha cabeça e eu fazia essas associações, eu falava assim, putz, cara, eu consigo fazer uma associação com relação a isso. Então, sempre que possível, eu colocava essa referência, mesmo quando eu dava aula presencial, e depois quando eu passei a colocar os vídeos na internet. Eu falava, pô, dá pra colocar alguma referência do Chaves aqui. Eu tenho medo no futuro que só pessoas da nossa idade que vão entender, né, essas coisas, né? Porque parou de passar e tal. Sim. Eu sei que os meus amigos que têm filho põem os filhos pra assistir Chaves. Isso eu sei. Porque, não, é pra passar, é como se fosse religião mesmo, né? Pra passar o conhecimento pra frente, né? Mas, e os próprios atores, quando vêm pra cá, né, eles ficam surpresos com a faixa etária da Eles estavam acostumados a lidar com criança na época áurea, né, e hoje todos um marmanjo gritando, né? Mas eu sempre tive essa influência que não é dissociada, né, não dá pra você dissociar. Que nem, por exemplo... uma das vezes que eu usei Chaves nos meus vídeos, então, por exemplo, no meu vídeo de cladística, né, cladística é o método que a gente usa para estudar as relações de parentesco entre as espécies. Então, quando a gente vai fazer estudos evolutivos, a gente usa um método matemático, tal, não sei o que chama cladística. Né? E o método cladístico, que tem uma filosofia gigantesca por trás, precisa ser explicado antes a filosofia para depois explicar como funciona o método. Tem uma hora da questão filosófica, né, que você tem a quebra do princípio de essência para o princípio de transformação. Né? Você sai do fixismo para o transformismo, né? Que aí é quando se pensava que todas as coisas eram fixas, as espécies eram fixas, e depois que percebeu-se que elas vão mudando com o tempo. Né? E nesse processo, né, você tinha uma questão de você entender, digamos assim, um coelho sempre foi um coelho. Havia uma essência de coelho que ia se manter de alguma forma lá, né? E teve até uma escola que foi antes da cladista, que foi a gradista, que ela usava um princípio para desconsiderar isso dessa maneira, né? Para considerar dessa forma, porque já falava que era mais prático na hora de trabalhar. Né? Eles não falavam que não existia evolução, eles só falavam que era mais fácil trabalhar com uma coisa como se sempre tivesse sido aquilo. Então, uma coisa louca, né? E aí eu coloquei o trecho do Seu Madruga com a dona Clotilde assim: isto é uma vassoura, sempre foi uma vassoura e continuará sendo uma vassoura, né? Tipo, ou seja, aquilo sempre foi aquilo, né? Tipo, a lógica, né, assim, aristotélica por trás, a lógica aristotélica por trás do negócio, né? É um bom jeito de falar o que é uma essência. E o mais louco não é isso. O mais louco é que a própria cena, ela mostra o que eu estava querendo dizer, que apesar de ser o pensamento do Aristóteles, é um pensamento equivocado. Porque não era uma vassoura, era o braço da bruxa. Então, Melhor ainda. Melhor ainda, porque o Seu Madruga estava cismando que aquilo era uma vassoura e não era, né? Então, é duplamente útil pro exemplo que eu queria dar. Entendeu? Foi feito pra você. Feito pra mim. Foi pra isso que o Bolanhos fez aqui, cara. Certeza. Falou, no futuro vão fazer. Isso é uma vassoura! Sempre foi uma vassoura e continuará sendo uma vassoura.